Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Boa tarde a todas e a todos. Que a paz, que a luz de Jesus seja uma constante em toda a nossa existência. Desde já agradecemos à Federação Espírita pelo convite e trazemos um abraço de toda a nossa regional, que é a Mata Norte, a Mata Central e a Mata Sul, qual representamos a Federação Espírita, nessa casa querida de Itagiba. Como falou nosso irmão, o nosso tema é: meu reino não é deste mundo. O exórdio já nos deu um subsídio quando disse que na casa do meu pai há muitas moradas e que nenhuma das minhas ovelhas se perderão, a cada um segundo as suas obras. Este é o reino de Deus. Por que Jesus se preocupava tanto em pregar a mensagem, em trazer o consolo para as multidões? Nos dias atuais, com tantas aflições que todos nós passamos, mas Jesus traz esse consolo, que é a doutrina dos Espíritos, que através do Senhor Hipólito Leão de Nizar Rivaio, nos revelou o mundo espiritual, trazendo esse conforto maravilhoso que antes nós não tínhamos. E Jesus estava lá diante de Pilatos, porque Pilatos era o imperador romano e ele era a pessoa responsável pela sua condenação. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: Ei, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhes respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Está lá em João, no capítulo 18, no versos 33, 36 e 37. E que reino era esse que Jesus falava? Que na época não se entendia, como hoje nós temos a facilidade de compreender o reino de Deus. Muito embora ainda não colocamos em prática tudo o que aprendemos. Mas, como diz Kardec, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para realizar a sua transformação moral. E Jesus, diante daquele povo sofrido, o qual ele estava sendo levado para a crucificação. Mas teve um momento que foi preciso Jesus calar-se, porque a humanidade não estava preparada ainda para ouvir a sua mensagem. E rendeu-se, mas ele tinha tudo para não ter aceitado a crucificação. Mas assim estava planejado, e assim ele aceitou, com todo um propósito. E muitas das vezes, equivocadamente, se prega que, não no Espiritismo, que Jesus morrera para nos salvar, para banir os nossos pecados. Não faz sentido, porque se Jesus tivesse morrido para isentarmos dos pecados, entre aspas, pecados, nós não estaríamos nos endividando diariamente. É uma palavra equivocada, porque sabemos que ele deixou bem claro que renunciássemos a nós mesmos, que tomássemos a nossa cruz e o seguíssemos. Ele apenas veio dar o testemunho
fazendo com que nós o copiássemos, aprendêssemos através das suas palavras, dos seus ensinamentos, da sua postura, da sua conduta moral. Quando católico, eu pensava assim: se Jesus morreu para pagar os nossos pecados, por que eu peco tanto? Porque a humanidade peca, a humanidade inteira ainda peca-se tanto. Acho que eu já era espírita e ainda não havia percebido. Mas essa é a mensagem que Jesus traz, de que nós não nos apeguemos a este mundo, porque estamos aqui de passagem, onde vemos pessoas brigando, dilacerando famílias por heranças, por bens materiais, que todos aqui ficarão, inclusive o nosso corpo, que do pó veio, do pó terá que retornar. Fazemos tanta questão por bobagem, por coisas e pessoas, somos ainda muito apegados. Por isso que ele sempre deixou claro que o reino não é aqui. Aqui se existem títulos de rei, de rainhas. Aqui existem títulos de rei da música, rei do futebol, mas todos são passageiros. Esses títulos serão banidos no mundo espiritual. Neste mesmo capítulo, que é o segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho, a rainha de França, ela vai dar um testemunho. Ela vai dizer que quando se deparou no plano espiritual, ela lá achava, por ter sangue nobre aqui na terra, ela seria recebida com uma grande diferença. E lá ela diz que encontra seus serviçais, pessoas a qual ela humilhou, a qual ela não reconheceu no seu reinado. E encontra-os em lugares melhores do que ela, como rainha na terra e nada de rainha nos céus. É uma mensagem belíssima desta passagem, como também do ponto de vista da realeza de Jesus, que a realeza não é aqui na terra. Sabemos que a terra caminha para o mundo de regeneração, ainda em fase de prova e expiação para o mundo de regeneração. E esse mundo não será aquele mundo de imediato que iremos só ver a bondade, a perfeição. Paulatinamente, que vem do nome de Paulo, né? Daí surgiu a palavra paulatinamente, estamos caminhando para o nosso melhoramento moral e espiritual. E que isso seja constante. Não é fácil ser cristão, bem eu sei, mas temos que nos esforçarmos, temos que ler, temos que questionar, temos que vir à casa espírita, trazer os vossos filhos para a evangelização, que muitos são omissos, inclusive trabalhadores de casa espírita. Nós que andamos em diversas casas espíritas, como já citamos no início, na Mata Norte, observamos como é fraquinha, como casas que não existe a evangelização infantil. E hoje vemos a federação, como outras casas federativas aqui da Paraíba, qual temos muito contato também, como a própria FEB, já fazendo a evangelização com as mães gestantes. Quando eu morava em João Pessoa, anos atrás, não muito tempo, frequentava a Federação Paraibana e numa sala as mães gestantes fazendo terapias com músicas instrumentais, com leituras do Evangelho, já com evangelização aos pais, a mãe ali gestante acompanhada do marido. Já o pai acariciando o ventre da mãe, no início da gestação, acredito que aqui tem um trabalho como esse, e já preparando aquele feto para o reencarne. Veja que importância do início de começar a evangelizar-se já no ventre. E muitos espíritas sendo omissos, não trazendo seus filhos para conhecer já o Evangelho de Jesus. Muitos se perdendo no caminho, como também trabalhadores das casas espíritas, fadando, por falta ainda de dedicação aos princípios do Evangelho de Jesus. Porque devemos persistir, porque muitas das vezes nos desanimamos, mas o que nos fortalece é o estudo. A casa hoje, tomei conhecimento, e se iniciou uma nova turma do EJD, que maravilha. Quantas casas nos interiores necessitando desse belíssimo estudo para o nosso conhecimento, porque é conhecendo a verdade que ela vai nos libertar, como disse o próprio Jesus. Então se faz necessário, caríssimos irmãos, não só estarmos aqui ouvindo, mas que após
ao sairmos daqui, o pós-estudo, quando a gente sair naqueles portões, que a gente possa refletir. E tudo o que a gente ouviu, a começar por mim, que vos trago o estudo da tarde de hoje, está refletindo sempre, porque a família é o lugar certo, é o primeiro caminho da escola primária. Ninguém aqui errou de endereço na família. E é lá que nós precisamos amar, perdoar, compreender as diferenças. Eu venho de uma família de 10 irmãos, 9 encarnados. Eu sou o 7º. Cada um com suas crenças, com suas aptidões. Uma mãe maravilhosa de 87 anos, cristã, protestante, mas que compreende, que muitas das vezes escuta e até pergunta, e que questiona como também afirma. E assim deve ser feito. Há momentos de diferença quando se trata de religiões, mas nos respeitamos. Nunca arengamos porque fulano é protestante, fulano é católico, fulano é espírita, e vive o catolicismo. Quase fui padre, para quem ainda não conhece a minha história. E já há 27 anos militando na doutrina dos espíritos. E ainda não conheço nada. Ainda estou engateando, aprendendo, lendo e dedicando-me aos estudos. Fiz parte de um estudo recente da casa, o querido Wilson está ali à minha direita. Fiz parte, 1 ano e 6 meses estudávamos, o Washington participou também, a Fátima. 1 ano e 6 meses estudando já aquilo que nós achamos que já sabíamos, mas sempre aprendemos algo mais. E sempre com sede. Nós nos preparamos para o estudo da tarde. Nós lemos, relemos. Quando nós observamos que pulamos uma acentuação, uma pontuação, já entendemos melhor e de outra forma. É o que ocorre também com vocês. Às vezes a gente pensa que o livro está viciado, a gente abre Caminho, Verdade e Vida, só cai naquela mensagem. Reforma íntima. É porque estamos necessitados. Assim, 1 Minuto de Sabedoria e tantos outros livros, o próprio Evangelho, sempre cai aquela mesma mensagem, porque é dela que estamos necessitando de burilamento. E como dissemos, basta uma vírgula, uma pontuação que a gente não acompanha, já não faz com que entendamos corretamente. Porque outras vezes falávamos desse tema, que o meu reino não é deste mundo. Hoje a gente tenta trazer, rebuscar aquilo que já falamos há meses atrás, e preparamos o roteiro e a espiritualidade vem e modifica. É sempre assim. Então, queridos irmãos, que Jesus seja constante em toda a nossa existência, principalmente nos momentos aflitivos, e não temermos o fenômeno natural da morte, que é o desencarne. Porque vemos espíritas fadando, chorando, querendo se entregar, como já estive no velório, um espírita queria descer ao túmulo, porque a sua esposa havia desencarnado de Covid. E ele, como espírita, ele ainda não compreendia que iria ir junto, e esquecendo que ali tinha seus filhos, para dar continuidade ao seu compromisso terreno. E é desse compromisso que Jesus fala, que a gente possa persistir, vencer as vicissitudes terrenas, que a gente não fique aqui só acumulando tesouros na terra, e sim acumulando tesouro nos céus, como diz o próprio Evangelho. Não acumuleis tesouros na terra, acumuleis tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. E tome comprar coisas, encher armários de comidas, de utensílios. Vocês já observaram vossas cozinhas? Quanto utensílios tem gente sorrindo aqui, que vocês ou que nós não usamos? Tanta gente sorrindo. A gente abre o armário e vê tantas coisas, tapaué, não sei o que, vasilhas, e não se utiliza. Assim somos nós, os nossos pensamentos, que aprendemos tanto e fica ali guardado no nosso HD. E muitas das vezes precisamos utilizá-los para dar um conforto a alguém, e não temos essa coragem. Assim são os utensílios, as roupas guardadas. Esse tema, meu reino não é deste mundo, ele cai bem em O Livro dos Espíritos, necessário e supérfluo, as questões 715 a 717. Leiam em casa, se não faz jus, se não caminham juntos, como todo o Evangelho e toda a codificação.
Ele vai dizer que a gente tem que desapegar da terra. Estamos aqui de passagem, sabendo que a qualquer momento podemos retornar. Se for da vontade de Deus, quando retornar após a palestra, se for do meu mérito, não for o meu dia, que eu retorne em paz para casa, assim como aqui cheguei. Mas é possível que também possa ter algo já previsto. E nós não estamos preparando para isso. Não que sejamos pessimistas, já saindo de casa com medo, porque o medo é quem nos enfraquece. Enfraquece os nossos ossos, como diz a medicina oriental. O medo mexe com os rins, e o rins é o portão dos ouvidos. E ele vai enfraquecer os nossos ossos. Daí tanta artrose, osteoporose, artrite, as artrites da vida, porque a medicina oriental, ela caminha lado a lado com o Pentateuco espírita. As emoções, a qual nos comovem, que faz com que muitas das vezes, por sermos seres racionais, tomemos atitudes não cristãs, indevidas. O ser humano raciocina e mata por besteira, às vezes nem motivo tem, basta uma desconfiança. Já o reino animal é diferente, eles se defendem quando alguém o ataca, ou quando não a sua presa. Mas nós ainda na condição humana, nos dias atuais, no século 21, matando por 10 centavos. É lamentável ainda nos dias atuais. E tantas igrejas pregando o evangelho. Não é só a doutrina espírita, mas temos inúmeras religiões no Brasil e no mundo afora. E as pessoas ainda preocupadas com as coisas materiais. Só em acumular, como já dissemos. E esquecendo que o verdadeiro reino é a vida futura. Para que quando voltarmos para o plano espiritual, que a cada um segundo as suas obras, como disse o próprio Jesus, não nos decepcionemos, achando como citamos aqui a rainha de França, deste capítulo. Não nos decepcionamos, porque iremos receber aquilo que merecemos. Que Deus alivia fardos pesados e ombros fracos, mas a cada um segundo as suas obras. Chico já dizia que a oração de uma mãe arromba as portas do céu. E vemos que é pura verdade. A exemplo do próprio André Luiz, que quando no umbral, na colônia Nosso Lar, ele recebe a visita de sua mãe. E quando ele vai lá no departamento da assistência, eu não lembro agora o nome, mas ele tem lá um pendrive. Quando ele coloca, quem orava por ele? Amélia e sua mãe. As duas únicas pessoas. E a oração de sua mãe, com certeza, o aliviou, o ajudou. Passar 8 anos no umbral sofrendo, até que apareceu-lhe uma luz e que ele ali esmoreceu-se em espírito e aceitou a assistência. Mas mesmo assim fora difícil o seu melhoramento na colônia Nosso Lar. Porque ele tinha na terra um título de médico. E ele lá queria começar tendo as mesmas honrarias terrenas, o qual já dissemos que não levaremos nenhum título. Lá não se perguntará o que fostes na terra. E ele teve que começar do zero, fazendo assim a limpeza, os serviços gerais. E assim ele foi tendo os seus bons horas, e aprimorando e aceitando, e graças a ele, como jornalista do além, hoje conhecemos muito. Temos muito conhecimento da vida espiritual. E na época que Jesus ali estava sobre Pilatos, não tínhamos esse conhecimento, que possivelmente estávamos lá, a maioria de nós. Outros crucificam-o, outros soltam Barrabás. Não sabemos se nós ali estávamos também gritando, dizendo Barrabás, Barrabás. Mas tudo se fez necessário. Se passou mais de 2000 anos e nós ainda aqui caminhando, reencarnando, tendo oportunidades e possivelmente últimas oportunidades. Porque o Evangelho vai dizer, os mansos herdarão a terra. Será que Mário está sendo manso no dia a dia, lutando com seu foro íntimo para se melhorar, para aceitar as diferenças no convívio familiar, do trabalho, dentro do movimento espírita? Porque se faz necessário as reflexões, como fazia Santo Agostinho.
Agostinho, ele ia dormir todas as noites, mas antes ele fazia reflexões. Muitas das vezes nem oramos quando vamos deixar o corpo descansar. E muitas das vezes o espírito, que não se faz necessário ficar preso ao corpo, porque o descanso é para o corpo. E o espírito fica do lado adormecido ou vai para lugares outros, o qual não convém, por falta de prática, de persistência no bem. Porque aqui fala do mal e do bem. O que precisamos é nos melhorarmos a cada dia, como já dissemos que disse Kardec, que o verdadeiro espírita tem que fazer a sua transformação moral. Esse é o espírita. Ninguém vai se burilar do dia para a noite. Corra desses irmãos espíritas, porque também não é assim. Mário hoje é um espírito mau, amanhã ele já está bonzinho. Mas graças à misericórdia divina, com as sucessivas encarnações, nós estamos aqui, porque é difícil reencarnar. Agora, nesse momento, a fila da reencarnação imensa, vários espíritos querendo ter essa oportunidade, e muitos de nós jogando fora, e sem sabermos se ainda reencarnaremos nesta terra belíssima. Às vezes, para fugir um pouco da rotina, eu vou no YouTube, ponho lá na TV, fico vendo, conhecendo o planeta Terra, os mistérios da Terra. Aí vai mostrar os mares, os oceanos, a beleza das arquiteturas do mundo inteiro. Nós ficamos assim viajando, que muitas das vezes após aquele documentário, creio que à noite a gente possa ir até lá, nos refazermos da natureza, porque a Terra é perfeita. E olhe que ela é uma cópia apagada do plano espiritual. Imagine os planos, os mundos ditosos. Imagine quando nós vestirmos um dia a veste nupcial, que é o espírito puro, como diz o Apocalipse. Só vai para os céus puros como um cristal. Será que eu estou puro como um cristal para galgar o mundo ditoso, para ver as maravilhas? Porque às vezes, reunião mediúnica, o espírito vem, escuta o barulho de uma chave que a gente está assim, segurando na mesa, um lápis, e ele diz, que saudade do lápis. Eu tive a oportunidade e fiz mau uso. O barulho da chuva, que saudades. Prova que ele não está no lugar bom, porque dissemos que no plano espiritual há mundos ditosos. E um dia chegaremos lá, um dia seremos anjos, como também o capítulo nos traz. Porque os nossos queridos judeus, eles acreditavam nos anjos, mas eles não acreditavam que um dia poderia ser anjo. Eles eram hedonistas, diferente dos nossos irmãos romanos, que eram politeístas, acreditavam em vários deuses, Deus do sol, Deus do mar, Deus da água e etc, etc. Todos nós aprendemos isso nas aulas de histórias. E nós ainda aqui, tendo esse conhecimento, inclusive, refiro a mim, e ainda nos apegando a besteiras, a picuinhas, a coisas que não convém mais. Porque Jesus também dizia, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então que façamos sempre reflexões, para que nós não possamos continuar nos endividando com besteiras. Vamos trabalhar o desapegar-se. Fiz uma viagem para longe com um grupo de estudos da medicina oriental e uma colega budista. Aprendi muito com ela naqueles 29 dias lá no Oriente. A gente tirava tantas fotos, aí eu postava as fotos, ela fazia, minha gente, vamos tirar uma foto para recordar que eu quero colocar no meu consultório. Aí tirou uma foto. Aí a gente disse, você não vai tirar foto aqui dos lugares, a casa de Confúcio, etc, etc. Aí ela fazia, não, vai ficar na minha mente. Para que eu quero tantas fotos, encher o celular de fotos e depois eu não vou nem lá? Eu nem faço questão de imprimi-las. E mesmo se tira tanta foto e depois mal vai recordar. É melhor a gente arquivar na nossa mente. Ela é budista. E mostrava uma pessoa muito desapegada. A gente ficava encantado. Ela ficava, também olhava, mas não fazia questão de estar em foto, tirando foto. Ela disse, eu estou aproveitando o momento. Enquanto vocês estão a fotografar, vocês não estão aproveitando a beleza da natureza a qual estamos aqui
eu me deleitando. Agora falava isso numa mansuetude, carinhosamente. Depois foi que eu entendi. Eu disse, meu Deus, como eu ainda estou apegado àquilo que eu falo aqui. Estou muito apegado às coisas ainda da terra. E ela sempre desapegada. Todos aqueles dias, acordava, notava, ela fazia sua oração, mas sem se amostrar, sem se exibir. Era visível o seu comportamento. E aprendi muito com ela. E ainda preciso pôr em prática aquilo que falei aqui. Porque perdemos muito tempo. Às vezes vamos na internet, que é excepcional para estudar. Hoje temos tudo no mundo virtual. Mas há pessoas que ficam perdendo tempo assistindo coisas que não convêm, que não vai somar, que não vai trazer nada para o seu crescimento moral e espiritual. Ao invés de pegar ali um momento, abrir o evangelho online, uma palestra, como muitas das vezes nós fazemos quando estamos em aflição, passe virtual, entre outras, músicas. Agora vim no caminho escutando música, coloquei lá no YouTube, botei músicas espíritas, escutando a nossa querida irmã Elizabeth Lacerda, entre outros, Tim, Vanessa, e não está perdendo tempo com músicas e danças, a qual não vai somar para o nosso aprimoramento. Vemos nessas andanças pelas matas norte, espíritas fazendo festa de filhos e colocando essas músicas, que de cunho moral não tem nada. Não aqui querendo puxar orelhas, nem estar julgando, não vim aqui, não sou senhor de sentença. Mas você é convidado para uma festa de um casal espírita, de uma filha de 5, 8 anos, e músicas que faz vergonha. Creio que vocês não têm oportunidade dessas. Da gente chegar, canto parabéns, come o bolo e saia francesa, como se diz. Espírita. E dizíamos no início que há casas espíritas, como casas federativas, já trabalhando a gestação da mãe. E a criança já com 2, 3 anos se faz festas e se coloca músicas até de adultos. E quando de crianças, músicas que também não faz muito sentido que existe por aí. Bota aquelas mais suaves, que condiz com o evangelho. A começar por filmes. Você hoje veio para puxar nossas orelhas. Tem canções de crianças, bebês de 6 meses, só quer mamar se tiver com o celular na frente. Eu vejo em família isso. E as músicas? E os filminhos de boneco? Peppa Pig. Vocês já observaram que a Peppa Pig é violenta? Tem muita gente balançando a cabeça, prova que já observaram. Peppa Pig. O Wilson está ali rindo. Peppa Pig é violento. Sei que ele não colocou para os filhos dele. É violento, põe uma coisinha melhor, vai na FEB, no site, pega lá uns bonequinhos da evangelização, acredito que a FEB também tenha, e bota para teus filhos evangelizarem. E não esses filminhos de bonequinhos violentos, dando no outro, dando soco. Na minha época existia Tom e Jerry, assisti tanto, mas nem por isso eu fiquei violento, porque nós não tínhamos o esclarecimento, não vou dizer quando, para vocês não descobrirem a minha idade. Nós não tínhamos essa maldade como de poucos anos para cá, uns 20, 25 anos. Porque a tendência dos espíritos trevosos que não querem a evolução do cristianismo é denigrir essas músicas de forróis, essas músicas que não é mais como no passado, que ainda foi da minha época, canções belíssimas, que possamos filtrá-las, assim como filtrarmos a internet. Só daquilo que me é lícito, como já dissemos anteriormente. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí passamos o dia perdendo tempo, quando no momento do despreendimento, do desdobramento, o corpo vai ficar ali sobre a cama, o espírito vai para esses lugares e vai se juntar a espíritos trevosos. Ao acordarmos, acordamos cansados. O sono não foi reparador. Conheço pessoas que dizem, eu durmo 12, 15 horas por dia e acordo cansado. E a medicina oriental vai dizer que o ideal é 8 horas. Há organismo que suporta 4 horas, 6 horas. Mas o ideal é que seja 8 horas. Eu durmo em média 6, no máximo 7 horas. Quando eu durmo 5 horas, 5 horas e meia,
eu digo que o sono não foi tão satisfatório, mesmo que acorde bem. Mas quando eu consigo dormir às 7 horas, eu digo, hoje eu fui no mundo espiritual. Porque eu acordo mais leve, mais suave. E mesmo que devemos orar sempre. Ao da semana passada, na sua fala, ele dizia, comece a orar durante o dia, para quando na hora do sono, você já conversou com Deus. E Ele já sabe das suas necessidades. Aí eu comecei a acordar já dizendo, abençoa a minha família, abençoa os amigos, o movimento espírita, aí vou o dia todinho. Somente nas segundas-feiras que eu trabalho 24 horas. Eu fico ali já orando. Quando à noite, que eu vou para o repouso dar cochilos, aí eu faço uma prece mais rápida, já ciente de que Deus sabe das minhas necessidades. E mesmo que levante diversas vezes, mas estou ali por um propósito, por aquilo que eu busquei para trabalhar. É o meu serviço, como de todo e qualquer aqui. Assim na casa espírita não é diferente. Se eu me torno voluntário da casa, então eu tenho um propósito. E se eu estou aqui é porque há um propósito. Assim, quando voltar para casa, há um propósito em tudo. Assim, no trabalho, estuda para passar no concurso federal, depois não quer assumi-lo. Assume, mas não quer responsabilidade. Já vai com má vontade. A intenção é só o valor, o salário no final do mês. Mas não está ali de sã consciência que você é um funcionário público, o nome já diz público, você está ali para servir ao seu próximo. Como falei anteriormente, assim na casa espírita, estou voluntário, estou aqui porque eu quero ser voluntário. Mas não venha para a casa espírita com má vontade, de cara feia, não tragam seus problemas, deixe-os em casa, despece-os, assim no trabalho. Então é por isso que se faz necessário o entendimento do Evangelho de Jesus. Porque a todo momento a bula, desde o Antigo Testamento de Moisés, ela já vem nos alertando, já vem falando do que é a terra, do que nós estamos fazendo aqui, por que viemos aqui e depois para onde iremos. E mesmo tendo esse conhecimento, que poderemos passar por perturbações após o desfalecimento do corpo físico, mas não estão nem aí. E a espiritualidade dando intuições, ajudando, orientando. Agora adoece para ver. No instante Deus é lembrado. No instante clama pela espiritualidade, dependendo da fé pelos anjos, pelos santos, e assim sucessivamente. E ainda diz, eu oro tanto e Deus não escuta. E Deus dando a todo momento subsídios. Livro que está ali, ou a Bíblia, com as páginas amareladas, cheias de poeira, e você não tira um tempinho para ler. Aí repito, vai na internet e fica vendo coisa que não convém, brigando na internet, discutindo, curtindo coisas que só para dizer que está tendo ibope, coisas maléficas, o qual não vai somar para o teu melhoramento. É melhor botar uma mensagem de cunho moral elevado. É melhor confortar alguém, que muitas das vezes amigos nos procuram, pedem um consolo por saber que somos espíritas. Tem diversos. Quando nas suas aflições, nas suas dores, como há pouco, uma amiga que estaria aqui está com enxaqueca, que não pôde vir. Lamentei, porque fazia tempo que nós não nos víamos. Ela é do sertão, mas está passando uns dias aqui. Lamentei porque ela não pôde estar aqui conosco, porque ela disse, estou doida para lhe dar um abraço, e eu também. Mas desde já entreguei, estou aqui estudando com vocês e mentalizando-a para que ela logo recupere-se. E assim façamos com todos. E lembremos dos inimigos, porque muitas das vezes não oramos pelos amigos, que dirá pelos inimigos. Esquecemos, o egoísmo ainda é muito grande. Por isso que sofremos tanto. E passamos por provas e mais provas e não abramos os olhos. E quando recebemos a notícia de sentença de morte do corpo físico, se procura os médicos, não se tem mais resultado, quando não, as religiões co-irmãs, as religiões de matrizes africanas, quando não a casa espírita, pedindo conforto. Muitos que temos conhecimentos, que mesmo nas últimas horas que tomou o passe, que veio às palestras, que estudou conosco,
Depois de um certo tempo, temos conhecimento de que essa pessoa não está no lugar dos melhores, mas também vem agradecer em reunião mediúnica. Não para a nossa vaidade, mas para o nosso consolo e o compromisso, principalmente moral e espiritual. Porque a reunião mediúnica, ela é o meio da comunicabilidade com os espíritos, mas não é a principal da casa espírita. Se a casa não está preparada, vai estudar, né, Wilson? Prepara um grupinho, estuda, depois volta ou funda a reunião mediúnica. A intenção aqui não é estar se comunicando só com os espíritos, porque o próprio Evangelho já nos traz a mensagem, do qual os espíritos só virão apenas confirmar de tudo aquilo que nós estudamos. Leiam o livro dos médiuns para poder compreender. Todo mundo quer ir para a reunião mediúnica. As casas espíritas nem sempre são lotadas, porque as pessoas querem adentrar, chega na casa sem nenhum conhecimento e entrar na reunião mediúnica. Vai perturbar o ambiente. Vocês vão ser médicos sem antes passar por um estudo? Não. Vocês vão ser enfermeiros, vocês vão ser dentistas sem ter conhecimento qual procedimento vai tomar? Ou dar aula daquilo que você não está preparado na biologia, na geografia, na história? Não. Antes, há um preparo, assim é a reunião mediúnica. Não é chegar por coisas funestas, tá incomodando a espiritualidade, querendo saber o que foi no passado. Faz uma reflexão do que és hoje, para que possas compreender o que foste no passado. Se tem muitas mágoas, se tem dificuldade de amar, se humilha as pessoas, se és mesquinho, se não queres partilhar nem um pão. Aí já é a reflexão de que fostes no passado, de quem fostes no passado. Raul Teixeira fala com muita propriedade quando ele diz que nem todos estão preparados para ser espírita. Ser espírita não é para quem quer, é para quem pode, ou seja, para quem se esforça. Esse é o ser espírita. Porque, como dissemos anteriormente, não é fácil ser cristão. Bem eu sei, eu falei no início da fala. Mas esses esforços que Kardec vem nos alertando é que nos faz refletir e buscar a melhora a cada dia. Porque o Mário está falando bonito aqui, mas ali na frente, ou quando retornar à minha cidade, eu descer do carro, alguém vem, me confronta, ou solta alguma coisa, ou me assalta. A reação na hora, se eu não estiver em estado de vigília, como pede o Cristo, eu posso também fadar. Quantos aí fadando? Que é lamentável, pessoas de reunião mediúnica, 25 anos hoje, não é mais espírita. Não sou mais espírita. Divaldo até falava isso em uma de suas falas, semanas atrás. Espírita de reuniões, de trabalhos na casa, de repente não é mais. Ou voltou para outra religião, graças a Deus. Mas será que estudou? Será que estava se esforçando? Não, porque eu me decepcionei com o dirigente, com o presidente da federação, com o presidente da casa. Não. Então você não estava ali em busca de se melhorar. Você estava ali por Washington, por Mário, por fulano, por Beltrano. Nada disso. Sejamos espírita em todo momento, não só na casa espírita, mas no meio social, em outras religiões, quando visitante ou convidado, uma missa familiar, de casamento, de 7º dia, devemos estar lá também. Se for uma pessoa muito próxima, alguém que nós gostávamos muito, não custa nada ali. O padre vai falar o Evangelho de Jesus. E você ali vibrando por aquele espírito que há 7 dias deixou o corpo físico. Conversa com ele mentalmente. Assim como muitos conversam com plantas, tem pessoas que conversam com as plantas, com os animais. Então conversa também com os entes queridos. Se quiseres ter saudade de seu pai, de sua mãe, ou de qualquer amigo ou um ente querido que fez o retorno para a pátria espiritual, pensa nele, uma música que ele ou ela gostava, um momento ali. Vamos fazer feito as violetas na janela de Amélia Rodrigues, que sua mãe ali continuou cultivando na janela, e lembrando e emitindo vibrações para aquela pessoa. Quando escutamos uma boa música, lembramos do nosso pai, que ele gostava, um momento bíblico, uma passagem de Zaqueu da Bíblia, que era que meu pai muito gostava quando eu falo, ou quando lembro, ou quando escuto a música de Zaqueu, eu emito aquela vibração para o meu pai, porque ele gostava dessa passagem bíblica.
Zaqueu, desce-te depressa, ainda hoje estarei em tua casa. E meu pai católico, praticante, devoto de Nossa Senhora do Carmo, e descobriu um câncer e se tratou. E depois eu disse, meu pai, vamos lá em João Pessoa, na época eu morava em João Pessoa, numa casa Bezerra de Menezes. Assim fomos. Zaqueu era o Bezerra de Menezes naquela época. E ele fez o tratamento espiritual e depois eu vim entender. Porque ele gostava tanto de Zaqueu e a casa que eu convidou, e eu nem sabia na época que Zaqueu era a reencarnação. Que Bezerra era a reencarnação de Zaqueu. Depois foi que veio aquele flash e eu disse, meu Deus, coincidência realmente não existe. A casa que eu levei meu pai para tomar passes de água fluídica, em homenagem a Bezerra de Menezes. Por isso que ele tinha um apreço àquela passagem, era apaixonado pelo Zaqueu da Bíblia. E ali se fez o tratamento, e o Espírito falou que ele não ficaria curado, mas que Jesus iria ajudar, junto aos benfeitores, a fé da sua igreja, que ele iria aceitar a crucificação, o seu Calvário. E assim ele passou 2 anos e 11 meses e aceitou. E prestes ao desencarne, na véspera do seu aniversário, ele dissera, reuniu a família e disse, Jesus não curou meu corpo, mas curou a minha alma. Olha lá. E o Espírito tinha dito que bom, ele não ficaria do corpo, mas iria melhorar espiritualmente. E assim o fez. Na véspera de seu aniversário e no dia do aniversário ele descia à sepultura como ele preveu. E ele, católico, praticante, e o Espírito, até duvidei de sua palavra quando ele dizia que ia voltar ao ventre da terra no dia de seu aniversário. Não estava programado para falar isso aqui, mas achei necessário até para a nossa reflexão. E para ele foi uma despedida belíssima. E no dia seguinte ela ali foi desfalecendo, até choramos, claro, o espírita também chora, mesmo sabendo que o reino não é deste mundo. Mas já pensou estar ali no velório seco? Não. Nós temos sentimentos. Quando reencarnamos, os nossos parentes que estão no mundo espiritual ficam com saudades, mas sabendo que há um propósito da nossa vida. E assim, quando nós retornamos, que alegria de muitos lá ao nos receber. Se aqui estamos nos esforçando, nos melhorando, e lá retornando, a gente vai ser recebido com alegria. Com o passar do tempo, a gente vai administrando a mesma forma daqui. E ficamos com saudade daqueles que se vão. E não é diferente. E repetindo que a terra é uma cópia apagada do plano espiritual. E olhando aqui à esquerda, olha que beleza ali, a nossa frente, as árvores aqui, nos dando aqui essa maravilha, essa paisagem. E muitas das vezes não apreciamos pessoas que sentam à beira-mar, não sabem nem fazer uma prece, nem apreciar ali o mar, a imensidão, lá no horizonte, o que tem ali dentro de espécies. E as espécies humanas aqui perdendo tempo, se brigando politicamente, por cargo, por isso, por aquilo, e tudo passageiro. Que possamos receber os títulos, mas títulos de virtudes, o qual essa nós iremos levar para a pátria espiritual. Então, que o reino de Deus permaneça em nossos corações. Espero ter podido contribuir com o estudo da tarde. O meu reino não é neste mundo, lá no capítulo 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo. Vocês possam em casa lê-los, que ele vai trazer a vida futura, o ponto de vista, a realeza terrena, e vai falar da rainha de França, quando ela dissera que teve títulos aqui, mas lá ela se deparou com outra realidade. Muita paz, muita luz. Obrigado pela paciência de ter nos escutado, e mais uma vez um abraço fraterno da minha pessoa, do Movimento Espírita da Mata Norte, dos nossos secretários de diversas cidades, de Itambé, de Goiânia, de Timbaúba, Nazaré, Paudalho e Carpina. Que Jesus vos abençoe. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.